Olá, uma boa noite a todos. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma noite para mais uma livezinha rápida a respeito do livro de Colossenses, porque muitas riquezas nós podemos encontrar nesse texto maravilhoso, nesse livro maravilhoso de Colossenses sobre a igreja de Colosso. E eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no capítulo 1, do versículo 15, ao versículo 23, E eu quero compartilhar com vocês, como eu deixei aí no título, porque Deus quer que você conheça seu Filho Jesus Cristo, E no texto ele nos diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos e imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Um texto riquíssimo, um texto poderosíssimo, um texto maravilhoso, texto que nos mostra quem é Cristo. Muitas pessoas pensam que Cristo é só aquela imagem crucificada, entristecida, enfraquecida. Outros pensam que Cristo foi um homem ao qual nós devemos ter um sentimento na época do Natal, ou em alguma época que nos demonstra alguma data religiosa, e que nós venhamos a nos lembrar com muita dor, com muita aflição, o sacrifício de Jesus, Onde, na verdade, a Bíblia nunca nos trouxe essa impressão de que devemos olhar para o sacrifício de Jesus com tristeza e com aflição. Pelo contrário, o que muitos pensam ser a coisa certa a fazer é a coisa que a Bíblia diz que é contrária. Graças a esse sacrifício, nós podemos ter acesso a Deus, Nós podemos ter um encontro com Deus, porque, segundo a Bíblia, só podemos conhecer a Deus se conhecermos o seu Filho. Jesus, ele disse: aquele que me vê, vê ao Pai, Aquele que está comigo está com o Pai, Nas minhas palavras, logicamente na Bíblia não está escrito assim, mas Jesus disse que aquele que tem ligação com ele também está ligado ao Pai, que também está ligado ao Espírito Santo. Então, para estarmos ligados a Deus, para termos proximidade com Deus, para compreendermos como Deus é maravilhoso, nós devemos entender primeiramente quem é seu Filho Jesus Cristo. Porque Cristo, como diz o versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, Ele não é aqui uma estátua, ele não é aqui uma representação de qualquer madeira, ou aço, ou gesso, ou qualquer coisa parecida. Ele é a manifestação física
certo? Ele é a manifestação moral. Já que Deus é espírito, então Cristo é a manifestação moral, certo? Ele é a manifestação moral. O que é manifestação moral? Ele apresenta caráter, é a realidade de Deus. Ele é bom, ele é manso, ele é longânimo, ele é perfeito, ele transmite paz e por aí vai. O caráter de Cristo, ele é perfeito, certo? Então, ele é a imagem, ele transpassa a imagem de seu Pai, né? Ele mostra ao mundo quem é seu Pai. Por isso que a base, o fundamento de fé vem de Jesus, porque Jesus, ele é a base, ele é quem nos apresenta o Pai, ele é quem nos mostra o Pai, ele é quem tem a verdadeira manifestação de quem é o Pai. E aí nós vamos entrar aqui num texto, a parte B do versículo, que é muito mal interpretada por alguns. Ele é o primogênito de toda a criação. Muitos dizem que Cristo não pode ser Deus por conta desse texto, porque esse texto diz que ele é o primeiro homem criado, né? Que ele é o princípio de toda a criação. Ele, na verdade, não é isso. O primeiro homem criado é Adão, não é Jesus. Mas o que é que a Bíblia está querendo dizer com o primogênito? Primogenia na Bíblia, ser primogênito, quer dizer que a pessoa também herda direitos especiais, tem uma posição especial sobre todos os outros, certo? O primogênito herda tudo do pai. Praticamente ele herda tudo do Pai. O primogênito, ele tem todas as bênçãos celestiais e materiais a respeito do Pai. Então é isso que o texto está nos dizendo. Jesus, ele é o diretor, organizador, ele é aquela pessoa que ele é o centro de toda a criação. E nós vamos ver mais claramente nos versículos abaixo que nos explicam que criação é essa. Mas Jesus, ele é o centro de toda a criação. Foi através dele que toda a criação se foi possível. É através de Cristo que a criação é possível, certo? Ele é a matéria invisível, certo? A possibilidade da criação é porque em Cristo é possível a criação. Não existiria possibilidade de criação sem Cristo, sem Jesus. E nós vamos ler aqui no verso 16 que ele vai começar a explicar. O apóstolo Paulo começa a explicar: olha, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, os tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, né? Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele, né? Se ele fosse criação, ele não poderia existir antes de todas as coisas criadas. Mas como o texto mesmo nos diz, ele é quem sustenta a criação. Suster, né? Subsistir nele é ter o controle, é ter a perfeição, a exatidão. E nós vemos aí a perfeição no mundo animal, onde nenhum animal passa fome. Nós vemos a perfeição nas coisas mais lindas e isoladas do mundo, que foram criadas através de vento, através de água, através de tempestades, através de coisas que jamais poderiam ser esculpidas e criadas pelo homem, como quênias, como vulcão, como um monte de coisa maravilhosa que Deus criou e permitiu ainda ser sustentado, o universo. E tudo que existe é sustentado por Cristo. Cristo sustenta todo o universo e toda a sua criação. A providência divina só vem através de Cristo, que é quem controla tudo o que acontece no mundo. Tudo que tem na Terra, tudo que tem no universo foi criado e ainda existe por conta de Jesus Cristo. Primeira coisa que você precisa saber sobre Cristo é que ele é a imagem de Deus. Ele é quem representa Deus.
A segunda coisa que você precisa saber sobre Cristo, ou que Deus quer que você saiba sobre Cristo, é que Ele sustenta todas as coisas. E a Bíblia também nos diz que Ele, em Cristo, todas as coisas, todas as bênçãos existem. Todas as bênçãos são sustentadas. Cristo sustenta todas as coisas. Cristo não é o princípio da criação, ele é o domínio sobre toda a criação. Ele tem o domínio sobre toda a criação. Essa é a terceira coisa que Deus quer que você saiba nesta noite. Jesus não é um ser que você olhe com pena, que você olhe tudo que ele passou estava no seu controle. Tudo que ele passou foi a maior representação de amor possível, palpável e audível ao ser humano. Certo? Tudo que ele viveu, sentiu, foi justamente para trazer a imagem de Deus ao mundo, trazer a imagem correta de Deus, já que os homens tortuaram, né? Entortaram grandemente a imagem de Deus. Deus virou, durante as gerações, virou carrasco, virou frouxo, virou controlador, virou agressivo, e um monte de interpretações erradas a respeito de Deus vinham causando vários problemas a respeito da história e através da interpretação. Por isso essa variedade gigantesca de religiões e de denominações, porque as pessoas têm que olhar para uma única informação: quem é Jesus Cristo. Sabendo quem é Cristo, você sabe a quem procurar. A Bíblia diz que nós só podemos invocar a Jesus quando o conhecemos. Sem conhecer Jesus, é impossível chamá-lo, porque para chamá-lo temos que ter a convicção de quem ele é. E ele é o domínio sobre todas as coisas. Ele nos diz, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Cristo foi o primeiro homem a morrer e o primeiro homem a ressuscitar e a estar no estado onde os salvos viverão. Certo? E por isso, sobre a sua igreja, sobre aqueles que esperam essa obra, nós teremos o mesmo efeito. Nós teremos o mesmo efeito. Ele é a esperança de que Deus, isso é o quarto ponto, se eu não me engano, ele é a esperança de que Deus promete e aperfeiçoa a sua obra até o final. E ele nos vai dizer, porque no verso 19, porque aprove Deus fazer habitar nele, aleluia, toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Cristo é a base do perdão de Deus. Cristo é a base do perdão de Deus. Só é possível perdoar se conhecermos a Cristo. Só é possível haver reconciliação se conhecermos a Cristo. Só é possível viver em paz se conhecermos a Cristo, porque Ele é o nível, Ele é a base. Nele se sustentam o verdadeiro perdão, a verdadeira paz e a verdadeira reconciliação. Por isso que Ele reconcilia o mundo com Deus. Ele tem a força possível para realizar essa obra. Por que Deus precisaria usar seu Filho para reconciliar o mundo com Ele mesmo? Porque Deus havia enviado profetas que falharam. Deus havia enviado escrituras que não chegaram a todos os povos. Deus tentou de todas as formas fazer com que as pessoas vissem quem Ele é. E a única forma de nós realmente vermos alguma coisa e crermos em alguma coisa, muitas das vezes, é como Tomé, certo? Indo lá e tacando o dedo nas feridas de Jesus e crendo que de verdade aquelas feridas são reais. Muitas pessoas têm que viver, muitas pessoas têm que sentir, muitas pessoas têm que ver com seus próprios olhos que realmente não passa
de uma história, que não passa de um livro, que não passa de um fundamento de ativista religioso. Muitas das vezes é assim. Então, por esse motivo, Deus trouxe a prova de que não é só simplesmente uma história, não é só simplesmente um momento, não é só simplesmente uma coisinha para se passar ou para se terem problemas. Ele trouxe através da Bíblia e através do seu próprio Filho Jesus Cristo a confirmação de que o que ele disse é verdade absoluta. Jesus, ele é a prova, porque nele tudo que Deus disse é concreto, é perfeito, porque está nele. Ele é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus vela. Você sabe o que é velar? Velar é vigiar. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Isso significa que Cristo está atento a qualquer ordem dada por Deus. Qualquer ordem dada por Deus, Cristo é quem realiza no ser humano. Então, nós temos Cristo como a base, é o sexto ponto. Deus, que é o sexto, é o quinto ponto. Deus mostra que Cristo é a base para a nossa vida cristã e para a nossa vida, porque Ele é a base. Reconciliação só é possível por causa de Cristo. Salvação só é possível por causa de Cristo. Fé só é possível por causa de Cristo. Crer em Deus só é possível por causa de Cristo. E estar em comunhão com Deus só é possível por causa de Cristo, porque Ele nos reconciliou, Ele nos reaproximou de Deus, mostrando para a gente quem é, como é que nós podemos praticar a verdadeira vida cristã. E aí no versículo 20, que ele nos diz, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue, do seu sacrifício, da sua vida, né, na cruz, reestabeleceu a paz tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. E aqui nós chegamos ao final desse lindo texto que nos diz: Cristo foi a base que Deus preparou para nos reaproximar de suas bênçãos, para nos reaproximar de sua doce presença. Cristo é o fundamento ao qual nós devemos nos apoiar. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte no verso 22: eis que agora ele vos reconciliou pela morte de onde? Do seu corpo humano. Cristo teve que ter um corpo humano para poder ser homem e trabalhar como o segundo Adão para nos levar de volta para Deus. E aí, para que o fundamento disso tudo é para que vós vos possais apresentar. Você quer ser santo? Você quer ser imaculado, sem nenhuma mancha? Você quer ser irrepreensíveis aos olhos de Deus? Então você precisa estar necessariamente fundado em Cristo. O que é fundar? Quem trabalha fazendo prédio, quem trabalha fazendo casa, sabe que você tem que cavar uma vala onde mede cada cômodo. E você tem que procurar uma área, seja ela, se não achar uma área rochosa, em construções de prédios, você tem que colocar pedras e criar um alicerce para que essa casa não venha desabar. Jesus disse que o homem sábio edifica a sua casa onde? Na rocha.
porque a casa na rocha, vem o vento, a maré forte, ela pode balançar, mas ela não desaba, ela não vai para a ruína. O fundamento da religião, que muitas das vezes defendemos a unha e dentes, é arenoso, pode nos fazer desabar, mas Cristo é o fundamento. Jesus diz: eu sou a rocha. Salmista Davi diz: Senhor, tu me tiraste de um charco de lodo e me colocaste em uma rocha firme, onde eu posso firmar os meus pés. Jesus é essa rocha que nos traz firmeza na nossa fé, que nos traz firmeza em nossa caminhada cristã. Jesus é aquele que nos traz a certeza de que, independente de nossas falhas e das críticas que ouvimos e dos erros que cometemos, estamos apoiados em uma rocha firme e eternal que nos leva diante de Deus. É Ele quem nos faz ser santos, é Ele quem nos apresenta como imaculados, como irrepreensíveis aos olhos do Pai. É por Ele, na verdade, que nós podemos nos apresentar dessa forma, porque a sua obra de crucificação nos trouxe a redenção, nos trouxe a compra, a matéria-prima, a moeda que nos comprou para Deus e que nos levou para Deus. Ele é a reconciliação de todos os seres humanos e de tudo que existe, certo? E ele aí no verso 23 nos diz: para isso é necessário que nós permaneçamos fundados e firmes na fé. Qual fé é essa? Inabaláveis na esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. O evangelho nos apresenta o reino de Deus. O evangelho nos apresenta a salvação de Deus. O evangelho nos apresenta Cristo como mediador, aquele que trabalha ao nosso favor para que nós possamos adquirir salvação. Cristo, ele é apresentado através do evangelho como aquele que tem o poder de transformar em um homem santo e irrepreensível. O evangelho nos apresenta a matéria-prima que Deus preparou, o Rei Jesus Cristo. Sem Cristo é impossível haver reconciliação. Você pode crer em todos os deuses, o único que opera reconciliação e que arranca pecados é Jesus. Você pode ter fé em todos os deuses, mas o único que lhe apresenta uma vida na base do amor e da reconciliação é Jesus Cristo. Você pode muitas das vezes perder sua esperança nos homens. Você pode muitas das vezes perder a esperança nas igrejas. Você pode muitas das vezes perder a esperança por ver tantos maus exemplos e por verem tantos erros, por verem tantas atrocidades cometidas por pessoas que se dizem de Cristo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: essas pessoas não lhe compraram. Essas pessoas podem ter o dedo assim, apontado para sua cara, como um dia eu tive, como um dia vários tiveram, mas nenhuma delas deu seu sangue por você. Nenhuma delas levou você até a Nenhuma delas trouxe vida eterna para você que crê na vida eterna. Nenhuma dessas pessoas seria capaz, como a própria Bíblia diz, talvez eles pudessem morrer por alguém que fosse bom. Dificilmente morreriam por alguém que fosse ruim. E Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores. A única pessoa que Deus quer que nós conheçamos é Jesus Cristo, seu Filho, porque em seu Filho vemos a imagem, a perfeição de Deus. Em seu Filho todas as coisas são sustentadas. Em seu Filho todo o domínio da criação é dirigido e orquestrado por Ele. Por isso que eu sempre digo, se uma vez você decidir servir a Cristo, saiba que você estará seguro, que você estará definitivamente seguro
porque Jesus Cristo lhe fará mais do que vencedor nessa terra. Isso não significa dinheiro, isso não significa riqueza, isso não significa poder. Isso significa ter comunhão com Deus. Isso significa ter paz interior. Isso significa ter harmonia com o céu. E isso dinheiro nenhum compra. Isso nenhum poder pode dar. Isso nenhuma gigantesca pode lhe aproximar. Somente uma pessoa, que é justamente quem sustenta todas as igrejas que pregam sobre Cristo, as igrejas que anunciam Cristo e as igrejas que falam de Cristo como Senhor e Salvador. Essa sim é a igreja verdadeira, é a igreja que leva à salvação e a igreja que conduz à verdade. Porque, como Cristo disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia na pessoa que realmente pode transformar a sua vida. Essa pessoa se chama Cristo. Deus desejou que o seu Filho viesse ao mundo para nos trazer a tão sonhada paz, a tão sonhada vida eterna. E Cristo cumpriu sua missão, apresentando para nós a vida eterna, nos deixando um alicerce firme ao qual nós podemos ficar em pé, ao qual nós podemos andar e ao qual nós podemos chegar ao destino final. E esse destino final se chama as regiões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, que Deus em Cristo Jesus derrame da sua graça sobre a sua vida e que Deus em Cristo Jesus venha resplandecer sobre a sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor nosso Deus.